Para que as tensões térmicas e mecânicas que foram examinadas no vídeo anterior levem efetivamente ao aparecimento de trincas, é necessário que estas tensões ocorram em situações onde a dutilidade do aço está reduzida. De um modo geral, pode-se dizer que a dutilidade do aço varia com a temperatura em que aparece a deformação, conforme essa curva esquemática apresentada na parte superior da figura. Aqui é possível identificar três regiões de baixa dutilidade. Uma delas onde a dutilidade é praticamente zero e que ocorre em temperaturas próximas à temperatura líquidos do aço. Aqui na figura inferior é ilustrada a redução de área, que tem correspondência com a dutilidade, também em função da temperatura de deformação, e se observa que essa região de dutilidade praticamente zero equivale à região próxima à temperatura líquidos na interface entre a região líquida e a sólida no espaçamento interdendrítico. Essa região, como foi visto anteriormente, é uma região para onde se segregam elementos como fósforo, enxofre, que vão comprometer a resistência mecânica nesta região e, consequentemente, fazer com que a dutilidade aqui seja extremamente baixa. Há também uma segunda região de baixa dutilidade em temperaturas que ficam próximas a 1000, 1100 centígrados, e essa região está associada ao aparecimento de precipitados de óxido ou sulfetos de ferro e manganês junto aos contornos de grão e que também fazem com que a dutilidade do aço seja reduzida. E, finalmente, tem-se uma terceira região de baixa dutilidade, já agora numa faixa de temperaturas em torno de 700, 750 centígrados, que tem o seu mecanismo explicado normalmente através da formação de nitretos, particularmente nitreto de alumínio, nitreto de boro, pode também estar associado ao aparecimento de carbetos e nitretos de nióbio, mas um mecanismo ou uma situação bastante comum é o de aparecimento dos nitretos de alumínio, que, reduzindo a dutilidade do aço, podem provocar então o aparecimento de trincas quando o aço é submetido a alguma tensão que leve a uma deformação. Esta figura vai apresentar de uma forma mais detalhada a redução de área que está associada à dutilidade do aço em função da temperatura de deformação. Então, redução de área baixa significa que o material vai sofrer uma trinca com aplicação de deformações muito pequenas. Redução de áreas maiores vai significar um material com maior dutilidade. Então, se observa a região de alta temperatura, pouco abaixo da temperatura líquidos, com a região de baixa dutilidade exatamente entre o espaçamento dendrítico, a região intermediária associada à formação dos óxidos ou sulfetos de ferro e enxofre, e a região de baixa dutilidade em temperaturas mais baixas associadas ao aparecimento dos nitretos, particularmente nitreto de alumínio. Examinando agora a primeira região, a região de alta temperatura, onde a dutilidade do aço cai a praticamente zero, tem-se mais uma vez um gráfico de redução de área associada à dutilidade do aço em função dos diferentes níveis de temperatura. Aqui a temperatura líquidos, a temperatura sólidos, a temperatura de resistência zero, a temperatura de dutilidade zero e a temperatura associada à transição dútil para frágil. As linhas apresentadas aqui representam a resistência do aço e a linha contínua representa a sua variação de dutilidade. E correspondente a isso, tem a localização dessas diferentes temperaturas ao longo das dendritas colunares. Esta região entre as regiões dendríticas, como mencionado anteriormente, vão concentrar solutos como o carbono, enxofre e fósforo, e são regiões que apresentam uma dutilidade mais baixa e, consequentemente, mais propensas ao aparecimento de trincas. A região de baixa dutilidade dos aços em altas temperaturas é afetada pelo teor de carbono do aço. Este efeito é ilustrado nesta figura, onde se tem um diagrama ferro-carbono, onde na ordenada tem-se a temperatura e na abscissa o teor de carbono, e superpostos aos dados deste diagrama foram assinalados os pontos correspondentes às posições de resistência zero e dutilidade zero para os diferentes valores de teor de carbono.
Observa-se que a variação da dutilidade com a temperatura, representada aqui pelos pontos quadrados, mostra que o teor de carbono sendo mais elevado vai fazer com que a temperatura de dutilidade zero seja reduzida. Um fenômeno semelhante ocorre com a temperatura de resistência zero. Observa-se que, nesse caso, a temperatura de resistência zero está associada a uma fração de líquido correspondente a aproximadamente 0,7. Já a região de dutilidade zero está associada exatamente ao início do processo de solidificação, conforme foi visto no slide anterior. Um dos aspectos importantes na análise da formação de trincas no ligotamento contínuo consiste na identificação do local ao longo do comprimento da máquina onde essas trincas se formaram. Analisando a região de baixa dutilidade em alta temperatura, uma das formas de se proceder a essa identificação é utilizar informações fornecidas por modelos matemáticos que façam a previsão da espessura da pele solidificada em função da distância em relação ao menisco e também da distribuição de temperaturas ao longo da seção transversal da peça. A figura apresentada aqui ilustra a variação da espessura da pele solidificada, expressa em centímetros, em função da distância abaixo do menisco em metros, correspondente ao ligotamento de um tarugo com 171 milímetros de lado. Do lado direito, tem-se a temperatura tanto da região superficial, corresponde à curva que está identificada aqui, e a temperatura da região central. As diferentes regiões da máquina estão identificadas aqui, moldes, sprays e a região de resfriamento, principalmente por radiação. Então, tomando, por exemplo, uma situação hipotética em que foi identificada uma trinca que está aproximadamente a 4 centímetros da superfície da peça. Examinando essa figura e lembrando que essa trinca certamente se formou numa região de baixa dutilidade, imaginando que fosse uma trinca formada na região de baixa dutilidade a alta temperatura, pode-se usar essa informação dos 4 centímetros, vir na região, no gráfico que especifica a variação da espessura da pele solidificada, tomando como referência essa distância, pode-se verificar que essa trinca ocorrendo na região de baixa dutilidade em alta temperatura, exatamente na frente de solidificação, se formou na região dos sprays e pode estar, por exemplo, associada a um desalinhamento dos rolos, eventualmente a algum resfriamento mais pronunciado, e identificando esse local pode-se atuar então sobre esse alinhamento, verificar o alinhamento do rolo, verificar se há algum problema com os sprays, eventualmente um spray entupido, ou que esteja com um posicionamento inadequado que leve ao aparecimento dessas tensões na região de baixa dutilidade que tenham provocado o aparecimento da trinca. Um dos pioneiros na utilização desse tipo de informação para identificação de trincas foi o professor Brimacombe, da Universidade de British Columbia, e as suas equipes, ao longo de um período de aproximadamente 30 anos, que com o desenvolvimento desse tipo de modelo usaram essas informações para a identificação de aparecimento de trincas em diversas condições de ligotamento e em diversos tipos de produtos. Ainda analisando o efeito do comportamento dos aços na formação de trincas, pode-se referenciar aos comportamentos que foram identificados anteriormente, classificando os aços como sendo aqueles que têm tendência ao agarramento durante o ligotamento, ao agarramento do molde, e aqueles aços que têm tendência à contração. Na figura de cima é exemplificado o caso dos aços que têm tendência à contração. Essa contração sendo mais pronunciada vai fazer com que a pele solidificada se contraia e que o gap de ar seja mais espesso. Com isso, há uma redução na taxa de extração de calor, que leva ao aparecimento de grãos mais grosseiros, que é um aspecto também que favorece o aparecimento de uma região com dutilidade mais baixa, mais propensa ao aparecimento de trincas. Na figura de baixo é apresentado o caso de um aço que tem tendência ao agarramento, que consequentemente forma uma pele solidificada mais uniforme, onde esse crescimento irregular de grãos não ocorre. Foi observado anteriormente que os aços com tendência
A depressão são aqueles com teores de carbono próximo a 0,1, no caso específico de aços baixa liga. Então aqui temos na ordenada o grau de não uniformidade no crescimento da pele solidificada em função do teor de carbono, onde se vê que esse grau de crescimento não uniforme está mais associado aos ácidos exatamente na faixa peritética, e isso, consequentemente, é um fator favorável também ao aparecimento de trincas nesta região, em qualquer ponto ao longo da máquina, mas particularmente nas regiões de encurvamento e desencurvamento. É bastante comum encontrar na literatura técnica tabelas semelhantes à que é apresentada aqui, onde se tem um sumário relativos às causas e aos fatores que interferem na formação de trincas. Esses guias são interessantes porque servem como um ponto de partida para análise de formação de trincas e, eventualmente, desenvolvimento de alterações ou de atuações no processo que procurem minimizar essas trincas. Serão examinados aqui alguns casos de trincas tanto internas quanto trincas superficiais e também questão de rompimento de veio, as suas possíveis causas e as atuações que podem ser feitas, identificando os fatores que as afetam. Aqui são apresentados casos para lingotamento de tarugos, mas existem tabelas semelhantes a essas para o caso de lingotamento de outros produtos. Em particular, as tabelas que serão apresentadas nos próximos slides foram extraídas do livro Making, Shaping and Treating of Steel, que tem um volume específico para o lingotamento contínuo. Então, tomando aqui como exemplo as trincas diagonais que são formadas em tarugos. De um modo geral, essas trincas diagonais elas acontecem, são formadas na região dos sprays e estão associadas a uma pele solidificada não uniforme que foi gerada no molde. Bom, o que pode causar o aparecimento dessas peles solidificadas não uniformes? Um dos aspectos é o comportamento termomecânico do molde, uma interação entre o molde e a pele solidificada, fervura intermitente da água no molde, que, como já vimos, pode ser combatida com o controle da velocidade da água e também da qualidade da água que está sendo utilizada. Pode estar associado ao aparecimento de marcas de oscilação mais profundas e irregulares, que têm vínculos com a composição do aço e o superaquecimento que está sendo utilizado. Selecionando aqui as trincas devido ao desencurvamento, neste caso, o local onde elas se formam, que certamente estão exatamente na região ou no ponto onde ocorre o desencurvamento do veio, e a causa desse tipo de defeito está normalmente associada a um desencurvamento que é feito ainda com o núcleo líquido do aço. Neste caso, os fatores que interferem nesta formação de trincas são as tensões de desencurvamento excessivas. Isso é combatido através de alteração no projeto da máquina e alteração nos raios de desencurvamento, e podem também estar vinculadas a uma alta velocidade de lingotamento, que levaria à permanência desse núcleo líquido ainda na região de desencurvamento. Tem vínculo certamente com a composição do aço e com o superaquecimento também. Examinando agora as trincas intermediárias, ainda comentando esses casos para lingotamento de tarugos, tem-se, por exemplo, as trincas que são formadas na região superior dos sprays. Essas trincas normalmente estão associadas ou vinculadas a um reaquecimento excessivo da superfície do tarugo, que pode estar relacionado a uma manutenção inadequada dos sprays, por exemplo, sprays curvos ou que sejam entupidos, e aí nesse caso a vazão de água vai ser reduzida e esse reaquecimento vai ser mais intenso. Essa intensidade também, ou essa facilidade para a formação de trincas, mais uma vez depende da composição do aço, da variação de sua dutilidade com a temperatura e também com o nível de superaquecimento que foi utilizado no processo de lingotamento. Ainda em relação às trincas intermediárias, um outro caso seriam as trincas formadas na região inferior dos sprays ou na região do resfriamento por radiação. Isso, mais uma vez, pode estar associado ao reaquecimento da superfície do tarugo devido aos sprays, e, novamente, a forma de combater ou de atuar seria examinar o projeto e a manutenção dos sprays e proceder a alteração nesse projeto, ou eventualmente manutenção dos sprays,
E, logicamente, mais uma vez, este fenômeno está associado à composição do aço e também ao superaquecimento que é adotado. Abordando agora alguns casos de trincas superficiais, tem-se, por exemplo, as trincas longitudinais de quina, que normalmente se formam no molde devido a um reaquecimento da quina, devido a um vazio mais pronunciado nessa região, ou então a uma pele solidificada e mais fraca nas quinas, que são mais quentes. Os fatores que provocam esse aparecimento de trincas podem estar associados a um raio de canto muito grande, o que vai provocar esse distanciamento maior da quina em relação ao molde, ao ponto que está ocorrendo a extração de calor, ao alinhamento do molde em relação ao resfriamento secundário, também questões ligadas à fervura intermitente da água no molde, interação do molde com a pele solidificada, casos de marcas de oscilação muito profundas e irregulares, e também tem vínculo com a composição do aço que está sendo utilizado. Ainda em relação às trincas superficiais, tem o caso das trincas em estrela, que normalmente se formam na região dos sprays, e a causa do aparecimento desse tipo de trinca está associada à fragilização dos contornos de grão, associados à presença de cobre, estanho ou outras impurezas de baixo ponto de fusão. É importante salientar que esse tipo de impureza normalmente está associado à utilização de sucatas de aço que possuam esses contaminantes. Então, os fatores que afetam esse tipo de trinca são os teores elevados dessas impurezas, que podem ser combatidos através de uma seleção mais adequada das sucatas que estão sendo utilizadas. Um outro tipo de defeito, agora associado à romboidade, que é um defeito de forma, normalmente gerado no molde ou nos sprays, e a causa desse tipo de ocorrência está associada a uma pele solidificada não uniforme que é gerada no molde. O que pode gerar essa pele solidificada não uniforme são fatores associados ao comportamento termomecânico do molde, interação entre o molde e a pele solidificada. Um outro aspecto também importante é a fervura intermitente da água no molde, como já foi informado antes, isso é combatido com uma seleção adequada da velocidade da água, marca de oscilações mais profundas e regulares, alinhamento do molde também em relação ao resfriamento secundário e o superaquecimento.